Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Uma palavra de Deus que vai abençoar a sua vida hoje poderosamente. Quero também agradecer os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe cada um de vocês, suas famílias. Que essa palavra também venha trazer impacto na vida de vocês, em nome de Jesus. Atos capítulo 9 tem uma história muito forte. Uma história que eu acredito que a maioria de nós deve conhecê-la. Paulo, ou Saulo, como você quiser chamar. E eu quero ler apenas um versículo, mas eu preciso falar a história toda. Paulo, um homem altamente preparado no intelecto, um homem inteligentíssimo, um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era naquela época o homem mais estudioso, um mestre. Então estudar com Gamaliel não era para qualquer um. E Paulo teve o privilégio de aprender aos pés deste homem. Só que, irmãos, escute isso. É possível uma pessoa ser tão instruída, ser tão bem preparada no conhecimento, mas mesmo assim ser tão resistente à verdade de Deus. É possível uma pessoa ser tão cheia de preparo, mas ser também tão cheia de resistência às verdades espirituais. E Paulo era esse homem. Um homem que não aceitava uma outra forma de se viver as coisas de Deus. Paulo se levantou contra os cristãos, os discípulos de Jesus, aqueles que pregavam o evangelho. Paulo não conseguia aceitar que aqueles homens, que aquelas pessoas fossem de Deus. E ele começou a criar dentro dele, irmãos, um sentimento tão forte de ódio, de raiva, que a Bíblia diz que ele respirava ameaças de morte. Tente imaginar comigo o que é uma pessoa estar respirando ameaças de morte. Olha o nível que Paulo chegou. Respirar ameaças de morte. Ele queria, irmãos, de todo jeito destruir, matar, prender, acabar com aquele negócio de cristãos. Que história é essa? Nós não podemos aceitar esses cristãos pregando, falando de Deus. Não, só nós temos a verdade de Deus. Só nós, os fariseus. Paulo era um fariseu. Então ele pede cartas para perseguir os cristãos. E ele recebe essas cartas, irmãos. Ele recebe essa autorização que dava para ele a legalidade para prender os cristãos, para matar os cristãos, para espancar os cristãos. Olha, ele fez parte daqueles que mataram apedrejado Estevão. A Bíblia diz que ele estava lá olhando enquanto Estevão era apedrejado. Irmãos, ele estava consentindo na morte de Estevão. Então ele sai aqui na direção de Damasco, porque lá ele sabia que tinha cristãos, gente pregando o evangelho. E ele foi então naquela direção da cidade de Damasco. Juntamente com outras pessoas, estavam indo, marchando naquela direção, quando de repente, irmãos, e a minha oração nessa noite aqui é para você que chegou aqui nessa igreja hoje, tão cheio de argumento em teu coração, tão cheio de uma resistência em tua vida. A minha oração nessa noite é para que, assim como aconteceu com Paulo, uma luz também brilhe hoje sobre a tua vida. E qualquer coisa, irmãos, que está fazendo você se tornar resistente, faça você cair hoje
desse orgulho e se prostrar diante do poder de Deus nessa noite. A luz brilhou sobre ele, ele caiu. Quando ele caiu, ele ouve uma voz falando assim: Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele, sem entender, sem ver ninguém, ele diz: quem é, Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é para ti se levantar contra o aguilhão. E ele, sem entender, ele disse: Senhor, o que tu queres de mim? E Jesus disse: levanta, entra na cidade, porque lá eu vou falar contigo. Quando Saulo se levanta, diz a Bíblia que ele estava cego. A luz foi tão forte sobre ele que ele ficou cego. Ei, irmãos, que essa luz brilhe sobre você em nome de Jesus. E que você fique cego para a vaidade deste mundo. Que você fique cego para qualquer argumento seu. Que você fique cego para qualquer coração fechado hoje. Que você unicamente diga assim como ele disse: o que tu queres de mim? O que tu queres de mim? Jesus disse: entra na cidade, eu vou falar contigo. Paulo entrou e passou 3 dias sem comer e sem beber, fazendo um jejum. Ele tem uma visão nesse jejum. Um homem aparece para ele chamado Ananias. E esse homem aparece naquela visão, orando sobre a cabeça de Paulo, e ele vai recobrar a visão dele. Enquanto ele está orando, tendo esta visão, Deus está lá do outro lado da história, falando com Ananias. Ei, Ananias, que foi, Deus? Vai lá na rua direita, na casa do fulano de tal, lá tem um homem chamado Saulo, vá na casa dele agora. Ananias disse: que história é essa, Deus? Esse Saulo aí veio aqui para nos prender. Esse Saulo aí não quer que a gente continue fazendo a tua obra. E aí eu quero que você leia o versículo da minha mensagem agora. Verso 15, por favor, em nome de Jesus. Olha o que Deus falou. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e dos filhos de Israel. Diga glória a Deus. Deus falou para Ananias: pode ir, porque este homem aqui é um vaso escolhido. Olhe para o irmão do seu lado aí e diga assim: ei, meu irmão, ei, minha irmã, você é um vaso escolhido de Deus. Não, mas diga com fé para ele, diga: você é um vaso escolhido. Agora, imagina comigo o seguinte: Deus está chamando quem de vaso escolhido, irmãos? Saulo, um perseguidor, um matador de cristãos. Deus está chamando de vaso escolhido quem? Um homem que foi um grande adversário, inimigo, ferrenho da causa do reino. Tem pessoas que elas pensam que o que elas estão fazendo está colocando Deus em pavor. Tem gente que pensa assim: eu estou conseguindo causar muito danos à obra de Deus. Tem muitos por aí, irmãos, pensando que estão conseguindo paralisar a obra de Deus. Não, nós vamos parar esse negócio, nós vamos impedir de avançar. Ei, irmãos, Deus tem planos que vai além do nosso entendimento. Deus tem planos que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem. Enquanto Paulo achava que ele estava causando muito estrago na obra de Deus, na verdade Deus já estava lá por trás da história,
trabalhando e preparando e marcando ele. Quanto mais você vai fazer de mal, quanto mais você está determinado a destruir a minha obra, mais eu vou te levantar e você mais vai estar determinado em glorificar o meu nome. No versículo 16, Deus falou assim: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Sabe uma coisa que eu tenho observado ao longo dos anos na minha vida pastoreando? As pessoas que nós dizemos que são as piores, pastor fulano de tal, a vida daquela pessoa, pastor é isso, é aquilo, essa pessoa não dá, essa pessoa vai... Esses são os que quando se converte, irmãos, vêm numa vontade de arregaçar com o inferno de um jeito que ele diz assim: não, Deus, tudo que eu possa fazer ainda será pouco comparado com o tempo que eu perdi zombando, perseguindo, criticando a tua obra. Irmãos, essas pessoas vêm com tanta vontade de entregar tudo para Deus, porque elas pensam assim: não, eu tenho que retribuir de algum jeito, eu tenho que compensar, eu tenho que tentar compensar. E claro que você nunca irá compensar, irmãos, o que Deus tem feito por você. Mas você vem com tanta vontade de entregar tudo de si para Deus, porque você diz assim: Deus, eu andei no mundo de perdição, Senhor, eu entreguei minha vida para a prostituição, Senhor, eu blasfemei do teu nome, Senhor, eu vivi uma vida promíscua, Deus, eu vivi na idolatria, na feitiçaria, Senhor, e agora eu te sirvo. Não, Deus, eu não posso ser acomodado, eu não posso ser como qualquer outro, não, eu tenho que entregar tudo de mim para a tua obra. Eu tenho visto isso, irmãos, ao longo dos anos. Pessoas que vieram de uma vida altamente errada do mundo, quando chega na igreja, essas pessoas vêm com tanta vontade, irmãos. E ao mesmo tempo também eu tenho visto uma coisa que tem me entristecido muito. Gente que vem assim, muito assim, arrumadinho, muito bonitinho. Aí chega na igreja e fica assim: meu Deus, eu já vim tanto ponto já. Não, irmãos, sabe, você tem que se incomodar também. Porque diante de Deus o pecado do bonitinho, arrumadinho, do que não bebe, não fuma, não mata, não rouba, é igual ao nível de pecado de uma pessoa que você... Pois é, diante de Deus pecado é igual a qualquer um. A gente pensa que o nosso pecado é menor do que o pecado do feiticeirozão lá que pratica magia, que faz coisa errada. Não, eu nunca fiz isso, meu pecado diante de Deus é um só, o nome é pecado. Pecado. Não existe classificação para Deus de pecado. Não, esse pecado aí é menor, esse aqui é maior, esse aqui é intermediário, esse aqui é gravíssimo. Pecado para Deus é só uma categoria, pecado. E pecado leva para o inferno a pessoa que viveu na prática e vive na prática do pecado terrível, imoral e escancarado, como aquele que vive uma vidinha bonitinha, perfeitinha ao padrão do mundo. O pecado de um e do outro leva para o inferno no mesmo jeito. A gente pensa assim: não, pastor, meu pecado não é igual ao do frontal, não. Para a sociedade que não é, meu filho. Para a sociedade. Porque para a sociedade, aquele que rouba, comete um crime, para a sociedade isso é gravíssimo. Mas aquele que só mente, isso aí não é nada. Meu filho, minha filha, para Deus é pecado igualzinho. Igual. E um e o outro condena a morte eterna e a perdição eterna, se não houver arrependimento. É por isso que o nível de arrependimento tem que ser, irmãos, tão profundo para qualquer tipo de pessoa. Paulo era esse homem que causou muitos danos. E Ananias disse: Deus, que história é essa? Esse aí não, esse homem está nos destruindo, esse homem está nos paralisando, esse homem é um adversário, um inimigo.
Ele tem cartas nas mãos para nos prender. Deus disse: não, vocês veem ele assim, mas eu vejo ele como um vaso escolhido, que vai glorificar o meu nome, que vai levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Deus está chamando você para levar o nome dele, irmãos, como um vaso escolhido, diante de qualquer nível de pessoa. Ah não, pastor, eu só vou levar o nome de Deus para algum tipo de gente. Não, irmãos, você tem que levar o nome do Senhor, para qualquer nível de pessoa. Deus diz: ele vai levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e diante dos filhos de Israel. Tem pessoas que dizem assim: não, eu não prego para homossexual, eu não prego para macumbeiro, eu não prego para bebedor de cachaça, eu só prego para gente que está em lugar. Não, irmãos, onde Deus te colocar, é para você falar o nome de Jesus. Se Deus te colocar no meio dos empresários, fale do nome de Jesus. Se Deus te colocar, irmãos, em qualquer nível, você está ali para falar do nome do... Você é o vaso escolhido de Deus neste lugar. Deus nos escolhe para um propósito. Ele disse: ele é um vaso escolhido para levar o meu nome. Propósito. A pergunta que a maioria dos cristãos não sabem responder é: qual o meu propósito? Irmãos, todos nós, ao sermos escolhidos como vaso de Deus, foi para um propósito. E existe o que nós chamamos de propósito universal. Existe o propósito universal e existe o propósito específico. Qual a diferença? Propósito universal é para todos. Todos, sem exceção, o mesmo propósito. É esse daqui de Paulo: levar o nome do Senhor diante de qualquer pessoa. Esse é chamado propósito universal: pregar o evangelho. Ide, pregar o evangelho em todos os lugares. Propósito universal. Todo cristão tem esse propósito. Pastor, mas eu não sei falar. Pastor, mas eu não sei pregar. Pastor, mas eu não conheço Bíblia. Ei, irmãos, fale apenas que você está sendo abençoado, transformado, liberto, que você tem uma nova forma de pensar, que o teu coração não é mais o mesmo, que você antes mentia e agora não mente mais, que antes você roubava e não rouba mais, que antes você se prostituía e você não se prostitui mais. Apenas fale o que Deus tem feito na tua vida. Isto já é uma mensagem poderosa para ser pregada. Você concorda? Uma pessoa, irmãos, que vivia na mentira e agora não mente mais, isso é um testemunho, isso é uma pregação. Só diga: meu amigo, eu não sei muita coisa da Bíblia, mas eu sei de uma coisa: ele me libertou da mentira. Eu sei de uma coisa: eu vivia no pecado da imoralidade e ele me arrancou de lá. Lembra daquele cego de nascença? Jesus curou ele. Jesus curou e saiu. E o homem: quem que me curou? Foi Jesus. Mas quem é Jesus? Foi Jesus. E o homem não tinha visto Jesus. Aí espalhou logo a história da cura dele. Os fariseus invejosos pegou o rapaz e disse: que história é essa, rapaz? Tu está mentindo por aí, tu não era cego, coisa nenhuma. Ele diz: eu era cego sim, de nascença. Manda chamar os pais dele. E aí os pais vieram: esse teu filho aqui está mentindo, ele está dizendo que foi curado, que ele agora enxerga. O pai dele falou assim: meu filho é cego sim, e como ele está vendo eu não sei. E aí começaram a pressionar o rapaz: conta o que aconteceu. Ele diz: eu só sei de uma coisa. Olha como ele falou: eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. Você acha que isso é um testemunho forte? Eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Tem gente que fica assim, irmão, caçando o que é que eu vou dizer. Só diga o que você era e você foi transformado.
Eu era mentiroso e agora só falo a verdade. Eu era do pinga, do bar. Eu era lá daqueles viciados na droga. E eu não sou mais. Apenas fale do que Ele fez por você. E deixe que a obra de Deus na tua vida seja o teu testemunho para impactar pessoas. Você foi chamado para levar o nome do Senhor diante dos gentios. Quem são os gentios? Os gentios aqui nesse contexto é todos aqueles que não serviam a Deus, que não faziam parte da comunidade de Israel. Eram os gentios. Os reis, Paulo foi levado diante de reis, irmãos. E dos filhos de Israel, Paulo testemunhou até para os próprios povo de Israel. Olha o nível. Ele testemunhou para os gentios, os não salvos. Ele testemunhou para reis, autoridades. E ele testemunhou até para aqueles que se diziam seus servos de Deus naquela época. Deus vai te levantar para você testemunhar. Esse é o teu propósito. Isso é ser um vaso escolhido. E você vai falar em nome de Jesus, amém? Diga, eu não vou me calar. Diga, eu sou um instrumento. Diga, eu sou um vaso nas mãos do Senhor. Agora veja o que Deus falou. Eu mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Escute isso. Vasos escolhidos estão dispostos a padecer pelo nome do Senhor. Você está disposto a padecer pelo nome do Senhor? Pastor, eu vim para a igreja, foi para ser abençoado, pastor. Não foi para padecer por nome de ninguém. Pastor, eu vim para a igreja, foi para me cumprir aqui um ritual de domingo, para cumprir a tabela. Não, irmão, você foi chamado aqui, foi para você fazer algo pelo reino de Deus. E esse algo pode ser que em algum momento leve você a padecer. Você está disposto a padecer pelo Senhor? Vasos escolhidos padecem pelo nome do Senhor. Deus nos dê graça para padecer pelo nome dEle. Mas o que significa ser um vaso escolhido? Ser um vaso escolhido significa ser escolhido por Deus para um propósito universal e específico. Isso não significa que nós somos melhores ou mais especiais do que os outros, mas que Deus tem um plano único para cada um de nós. Porque muitas das vezes nós podemos pensar assim: pastor, você está falando que Deus tem um plano na minha vida, tem um propósito na minha vida, e por que que o de fulano de tal é mais destacado? Por que que o de Beltrano está mais em evidência, ele é mais visto e eu não sou? Porque para cada um Deus tem um propósito. Propósito universal, todos têm ele, para pregar o evangelho. Propósito específico, esse é personalizado, esse é individual. Cada um tem o seu também, específico. Ou seja, o meu propósito universal é pregar o evangelho, maravilha. E o meu propósito específico, ser um pastor de uma igreja. É o meu propósito específico, pastorear um rebanho de pessoas. Os irmãos que cantaram aqui, eles têm um propósito universal, pregar o evangelho. Mas também tem um propósito específico, ser um adorador na casa do Senhor, um tocador, um cantor. Propósito específico. Toda pessoa tem um propósito universal e tem um propósito específico. Agora escute uma coisa, não é porque o teu propósito específico é menos destacado do que o de outra pessoa, que ele é menos importante. De jeito nenhum. Deus falou assim: no corpo, todos os membros são importantes. No corpo, a cabeça não pode dizer, eu não preciso dos pés.
Os pés não podem dizer, eu não preciso das mãos. Todos os membros do corpo são importantes. Todos os membros do corpo têm um propósito específico. Diga assim, eu tenho um propósito. Talvez o teu propósito específico na casa de Deus é ficar lá na porta, com um sorriso tão abençoado, com um sorriso tão brilhante, que uma pessoa ao chegar aqui na igreja falou assim, meu irmão, essa tua face, essa tua expressão, já me tocou a presença de Deus. Tem gente que Deus chamou ele só para fazer isso, para dizer, graça e paz, seja bem-vindo, Deus marcou hoje aqui esse dia para impactar a tua vida. Tem gente, irmão, que sabe tocar o coração das pessoas só com as boas-vindas. Tem outros que não sabem, tem outros que parecem bicho bruto. Tem gente que não sabe nem dar um aperto de mão. Vou ensinar para vocês, irmão. Aperto de mão de gente mole, liso, é de gente que está com a personalidade sem firmeza. Aperto de mão tem que ser firme. Toda pessoa que dá um aperto de mão assim, melado velho, meu irmão, misericórdia. Dê um aperto de mão forte, mostre que você tem personalidade, que você tem convicção de quem você é. A gente que pega na mão do povo sabe, irmão. Meu Deus do céu, tem uns irmãos que a mão deles, só o sangue de Jesus. Tem gente que já dá a mão assim, tirando já, entendeu? Ah, irmão, segure firme, olhe nos olhos, diga assim, eu estou presente, cheguei, estou aqui, e aí? Mas não é isso, não é minha pregação não, viu? Foi só um parênteses aqui que eu abri. Como Deus escolhe? Como Deus escolhe? Deus nos escolhe por sua graça e misericórdia. Ele não olha para nós, Ele não olha para nossas habilidades ou nossas realizações, Ele olha para o nosso coração. Ele escolhe porque Ele nos ama e quer nos usar para o seu propósito. Diga aleluia. Porque pessoas pensam assim, não, pastor, como é que eu vou ser um vaso escolhido se eu não tenho habilidades, se eu não sou bom para nada? Eu não sou bom para nada, irmão. Deus não está te escolhendo porque você é bom para alguma coisa, não. Deus pela misericórdia dele. Não é porque Deus precisa de mim, Deus não precisa de você não. Deus não precisa de você, irmão. Ou você acha que Ele precisa? Deus não precisa de mim, zero, Deus não precisa de mim. Eu é que preciso dele. Você é que precisa dele. E porque Ele te usa, não é por méritos seus, não é por méritos meus, é chamado graça, favor imerecido. Deus diz assim, eu não preciso de ti, eu não estou preso às tuas habilidades, tu não é o melhor do mundo, mas eu te escolhi para te usar, pela minha graça e pelo meu favor. É assim. Sabe, a gente pensa assim, mas pastor, eu tenho que saber fazer tal coisa para Deus me chamar e me escolher e me usar. Não, irmão, apenas diga para Ele, eis-me aqui, Deus. Eu preciso de ti. Se o Senhor quiser me usar, pode usar. Está nas tuas mãos a minha vida. Não é por causa de sermos bons, é pela graça de Deus. Deus coloca algumas pessoas, Deus levanta algumas pessoas, irmãos, que a gente pensa assim, mas Deus, fulano, tinha tantas outras pessoas melhores para o Senhor levantar. Por que o Senhor levanta essa pessoa que não sabe falar direito? Essa pessoa que não sabe, não tem habilidades. Por que o Senhor faz isso?
A Bíblia diz que Deus pega as coisas que são loucas para confundir as sábias, as coisas que não são para confundir as que são, as coisas que são vis, desprezadas. Eu era o desprezado da minha casa, e Deus me pegou. Eu era o desprezado da minha família, e Deus me levantou. Pastor, eu sou desprezado da minha casa. Sabe, Deus tem um mistério com gente desprezado. Se você está sendo desprezado, irmão, te prepare, porque Deus gosta do órfão e da viúva. Toda pessoa na Bíblia que foi desprezada, Penina falava de Ana, zombava de Ana, menosprezava a Ana. Deus diz: opa, está desprezando a Ana, pois eu vou pegar a Ana. A Lila desprezava a Raquel. Tu não pode dar filho para o Jacó, só eu. Deus falou assim: então eu vou querer agora a Raquel. A Raquel é a minha preferida, dela vai sair o povo que eu quero. Deus tem um mistério com o desprezado. Da próxima vez que você vê alguém desprezado, diga assim: opa, é um potencial a Deus levantar para grandes coisas. Os desprezados, os vis, os que não são, os pequenos, a Bíblia diz que Deus pega o pobre do pó, ergue o necessitado do monturo e o faz assentar entre príncipes do seu povo. Tem gente aqui nessa igreja que Deus vai dar tanta honra, que Deus vai engrandecer, que Deus vai honrar nessa cidade. Ei, irmão, você vai dizer: Deus, quem eu era e quem o Senhor me fez me tornar nesta cidade. Te prepara, meu irmão, você está marcado para grandes coisas nesta cidade. Você é um vaso escolhido para levar o nome do Senhor em todos os lugares que você entrar, em nome de Jesus. Como podemos viver como vasos escolhidos? Primeiro, confiando em Deus e em seu plano para nós. Deus não vai falhar, irmãos. Se Deus te designou para algo, se Deus te chamou para algo, ei, Deus não falha. Deus não é homem para que minta. Deus não vai começar uma obra na tua vida e vai deixar pela metade. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Quantas vezes nós dizemos assim: Deus, parece que o Senhor errou nesse negócio, porque desde que eu comecei essa caminhada que o Senhor me mostrou, é só pontapé, é só pedrada, é só desafio, é só obstáculo. Como assim, Deus? Eu já orei isso. Quando Deus me falou que eu seria pastor, irmão, de lá para cá eu já levei cada pancada. Eu disse: Deus, como assim que você me chamou para isso? Você me chamou para me passar por isso? Para aguentar alguns tipos de gente que desaforada. Já teve gente na minha cara que já me disse algumas coisas, irmão, que só porque eu era muito crente, que a vontade que eu tive foi de puxar o facão, de resolver o problema logo ali, acabar aquela história. Um dia uma pessoa me chamou: sente aqui, pastor, eu vim lhe dizer aqui o seguinte, para você ir embora dessa igreja, você vai sair daqui envergonhado, você vai sair daqui com a mão na frente e outra atrás. Escute isso. Falei assim: ô, minha querida, só se você for Deus, só se você for Deus, porque eu estou aqui porque Deus me chamou. E eu só saio daqui quando Deus me tirar daqui. Não é porque vocês estão se levantando, não é porque vocês estão fazendo esse movimento todinho aí que nós vamos sair daqui, não. Mas depois eu achei que foi bom, disse assim: fica com a igreja de vocês, deixa eu sair daqui logo.
Eu já entreguei uma igreja, irmão, você nem sabe como é que eu fiz isso. Preguei de manhã, pastoreava 2 igrejas ao mesmo tempo. Preguei de manhã em uma, ficava 16 quilômetros, eu vinha na estrada. Começou a subir um fogo dentro de mim assim, uma raiva santa de Deus. Hoje eu acabo com esse negócio. Não dá mais. Esse povo não quer um pastor. Eu não vou continuar esse negócio. E naquela estrada de 16 quilômetros eu lutei com Deus. Eu disse, eu não vou ficar mais nesse negócio. Cheguei em casa, disse para a mulher, hoje eu dou um fim nesse negócio. Liguei para cada um, vem aqui em casa agora, correndo. Chamei logo um bocado lá em casa. Sentaram lá, eu disse, estou entregando a igreja de vocês. Fique com a igreja de vocês. Vocês não querem um pastor, vocês não querem ser discipulados, vocês não querem servir na obra de Deus, vocês não querem ser ensinados, vocês não querem Deus. Fique com a igreja de vocês. A partir de hoje, não pastorei mais essa igreja. E assim nós fizemos. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, muito séria. Nunca se levante contra alguém que está no propósito de Deus. Nunca toque no ungido do Senhor. Ele pode estar até errado, mas você não tem autoridade para você levantar, abrir a boca e falar uma coisa. Eu posso estar errado aqui nessa igreja. Você tem que vir falar comigo com amor e falar comigo, pastor, eu quero lhe ajudar. Mas se você sair por aí falando, fofocando, dizendo coisas da minha casa, da minha família, da minha esposa, da minha vida, ô irmãozinho, se arrependa urgentemente. Se arrependa urgentemente, porque você está fazendo algo que é quebrar um princípio de Deus. Graças a Deus, porque nesta igreja, irmãos, eu falo isso com meu coração sincero. Eu não sinto isso de ninguém aqui nessa igreja, graças a Deus. Mas eu estou dizendo isso para vocês como um alerta para vocês. Aqueles irmãos que fizeram isso com a minha vida, com a minha casa, com a minha família, que nos perseguiram, que mentiram contra nós, eles assumiram a igreja. Ah, irmãos, eu falo para você isso com muita dor no meu coração. A igreja, uma enfermidade, irmãos, apareceu no útero dela. E ela foi levando, a enfermidade foi se agravando, e ela começou então a buscar médicos. Descobriu que era um câncer. Olha, um câncer tão feroz, que em poucos meses ela estava só pele e osso. Pele e osso. O marido logo pulou fora. Foi logo para bebida, para cachaça. Até hoje está na bebedeira, velha doida. Acabado, parecendo um mendigozão. Depois de muito tempo, eu estava em casa um dia, eu ouço bater a porta. Quando eu abro, é aquela irmã com mais 2 pessoas. Ela chorando na minha porta, ela disse, pastor, eu preciso conversar com você. Eu disse, entra, querida. Ela entrou, sentou na minha sala, chorando. Ela disse, pastor, eu vim lhe pedir perdão, pastor, porque eu fui a principal das pessoas que levantou contra você e contra a sua família, que perseguiu vocês, que trabalhou pela saída de vocês. Pastor, eu estou doente, e eu já sei que eu vou morrer. Eu já orei, eu já senti de Deus que eu vou morrer. E eu sei, pastor, que foi porque eu me levantei contra a sua casa. Essa enfermidade apareceu na minha vida. Ela chorando, eu disse, você está perdoada. Eu te perdoo, nós perdoamos você. Vá em paz. Se conserte com Deus agora. Se alinhe com os céus, para que você possa subir para a glória. A irmã saiu de casa. Na mesma semana ela morreu. Aquelas pessoas, irmãos, começaram a entrar em desgraça a vida delas.
a ponto de semanas e meses depois, um por um, me ligando para minha esposa. Vieram aqui em Eugênio Barros, gente, atrás de mim, de outra cidade, me pedir perdão para a gente aqui em Eugênio Barros. Saíram de uma cidade distante para vir aqui pessoalmente para pedir perdão. Aí você pode pensar assim: pastor, então você que amaldiçoou essas pessoas, você que espraguejou ela? De jeito nenhum. Pelo contrário, nós amamos cada uma delas. Eu sempre amei aquelas pessoas, sempre foi pessoas que eu quis bem. Irmãos, é porque então foi Deus que amaldiçoou elas. Deus também não faz isso, irmãos. A questão é que existem princípios, e toda vez que você, olha só, todo princípio tem embalado nele bênçãos e maldições. No princípio criado por Deus, Deus criou, está lá, já está lá. Se você faz aquele princípio, por exemplo, dízimo e oferta, dizimar é um princípio, não é obrigado ninguém a dizimar. Você não paga dízimo, dízimo é princípio. Dentro do pacote do princípio de dízimo está a bênção de Deus de te prosperar, de abrir portas sobre a tua vida, de fazer multiplicar a tua sementeira. Está lá. Mas também, se eu não dizimo, o que diz lá também? O devorador vem e vai devorar. O gafanhoto migrador, cortador, destruidor e um monte de praga. Está lá também. É Deus que está amaldiçoando? Não, eu estou quebrando o princípio. E dentro do princípio tem bênçãos e tem maldições, tem conquistas e tem coisas ruins. Aquela irmã quebrou um princípio de autoridade. A Bíblia diz: não toque nos meus ungidos. Quando Deus chama você para algo, quando Deus te promove para algo, irmãos, Deus vai garantir o suprimento para isto. Porque o nosso grande medo é: como é que Deus me chamou para me ser um vaso, para fazer tal coisa, mas e aí, como é que vai ser? Como é que vai ser o suprimento para isso, a provisão para isso? Ei, irmãos, quem Deus levanta, Deus vai prover. Agora, se Deus não levantou você, meu irmão, aí vai ser o teu braço que vai ter que segurar o negócio. Deus levantou José para a política, Deus sustentou José lá. Tentaram derrubar José. Deus levantou Daniel para ser um grande homem de influência na política da Babilônia. Tentaram de todo jeito derrubar Daniel, mas não derruba. Quem Deus levanta, Deus sustenta, Deus promove e Deus provê. É assim. É por isso que você não tem que se afobar na coisa, não. Deixa Deus te capacitar e te ungir, de você vai. Na hora que Ele falar vai, pode ir sem medo. Ele vai abrir as portas. Confie em Deus e confie no seu plano. Obedeça à vontade do Senhor. Sirva aos outros com amor e compaixão. Seja fiel a Deus, mesmo quando as coisas são difíceis. Isso é a forma de você viver como vaso escolhido. Diga glória a Deus. Abraão foi escolhido para ser pai de uma grande nação. Moisés foi escolhido para libertar o povo de Israel do Egito. Davi foi escolhido para ser rei de Israel. Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Paulo foi escolhido para levar o evangelho aos gentios. Você também foi escolhido para alguma coisa, querido. Em nome de Jesus.